convido a abrir a sua Bíblia do Evangelho de Lucas, no capítulo 12 e no verso 30. Quem achou, fala assim, uma Bíblia. Quem não achou, fala, eu vou pelo telão mesmo, que é fácil. Diz assim o texto: porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouros inextinguíveis no céu, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, nós te damos graça, nós te louvamos por esse tempo aqui de encontro, por tudo que o Senhor já falou no nosso coração. Mais uma vez mais, nós pedimos que o Senhor também fale por meio da tua palavra, que será exposta nessa noite. Senhor, eu sou incapaz de fazer e de comunicar a tua palavra como deve ser feito, então que seja pela ação do teu Espírito Santo. Não só sobre a mim que vou comunicar, mas sobre a tua igreja também que vai acolher. Dai-nos o discernimento correto da tua palavra, a fim de que permaneça em nós apenas aquilo que for inspirado pelo teu Espírito Santo, apenas aquilo que nos faça viver uma vida que glorifique e exalte o teu nome, Pai. Nós oramos assim e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos na quarta mensagem da série Meu Brasil Brasileiro. Iniciamos essa série de mensagens com o desejo de falar do nosso país, mas para além disso, ou mais do que isso, nós estamos falando da nossa responsabilidade enquanto cristãos. O Senhor plantou em nós uma responsabilidade. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, o apóstolo Paulo vai dizer para nós que o Senhor nos reconciliou e plantou em nós a mensagem, a palavra da reconciliação. Então nós não apenas fomos reconciliados com Deus, mas também somos portadores da reconciliação. Somos encarregados a levar essa mensagem de reconciliação ao mundo. E uma frase que nós temos falado aqui, citado quase que todas as nossas mensagens, é: plante ou frutifique nos lugares aonde Deus te plantou. O Senhor nos envia para lugares e aonde nós estamos, o Senhor deseja que a gente produza muitos frutos. Então, aonde você está, onde o Senhor te enviou, onde o Senhor te plantou, produza muitos frutos para o reino de Deus. Nós estamos aqui como testemunhas de um novo reino. Nós estamos aqui como testemunhas de que existe um rei que está acima dos governos dessa terra. Nós estamos aqui como quem tem filhos no exílio. Nós vivemos neste mundo, mas não somos mais deste mundo. Nós somos cidadãos de uma nova pátria, de um novo reino em que Cristo é o Senhor. E nós vivemos aqui para darmos sinais e para darmos testemunho deste novo reino que será estabelecido pelo nosso Senhor. A nossa escatologia, ela é pessimista. E ela diz que esse mundo ele é transitório e que o fim dele é certo. Mas isso não é um salvo-conduto para que a gente não viva uma vida que glorifique a Deus e não viva dando sinais do reino de Deus. Este mundo ele é transitório e ele tem um ponto final. A nossa escatologia diz que o mundo tende à destruição. Mas há um chamado do Senhor para sermos luz em meio às trevas, para sermos sal. O sal ele não torna a comida fresca, mas como a gente já citou em algumas mensagens anteriores, ele retarda o processo de apodrecimento. Então nós estamos aqui para sermos luz do mundo, para brilharmos na escuridão, no mundo escuro e sombrio. Estamos aqui também para sermos sal, para preservarmos a boa mensagem, a boa notícia, a boa nova do Evangelho. A nossa cidadania, como Paulo diz em Filipenses capítulo 3, verso 20, ela é do céu, ela vem do céu. E nós vivemos aqui aguardando a nossa recompensa e a nossa redenção. E viver nesse mundo, aguardando ou como cidadãos de uma nova pátria, é contrariar a lógica do mundo.
A gente vive no mundo do jeito, principalmente no Brasil, do famoso jeitinho brasileiro, né? A gente vive no mundo corrupto e caído. E para darmos sinais de uma nova pátria, nós devemos contrariar a lógica do mundo. Devemos contrariar a cultura deste mundo. Nós somos chamados pelo Senhor para trazer para essa terra uma nova lógica, para operarmos nessa terra uma nova cultura, a cultura do reino dos céus. A lógica não deste mundo, mas a lógica do reino dos céus. Falava com o Samuel na sexta-feira a respeito da mensagem de Jesus, o quão radical ela era. Porque na lógica do mundo, a lógica do mundo é ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. A lógica do reino de Deus é ame os seus inimigos e ore por eles. Então nós estamos aqui dando sinais de uma morada eterna. Nós contrariamos a lógica do mundo. Nós não vivemos a cultura do mundo. E é justamente por não vivermos a cultura do mundo que nós vamos falar hoje sobre necessidade e propósito. Acompanhe comigo no verso 30. Porque os gentios de todo mundo procuram essas coisas. Do que é que Jesus está falando que todas as nações procuram? Se você voltar a versículos anteriores, Jesus está falando sobre as necessidades que todos nós temos. Jesus está falando sobre ter o que comer, sobre ter o que vestir. Jesus está falando sobre fome. No verso 25 ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios. Eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. O Senhor Jesus não está negando que nós temos necessidades. Jesus não está negando as nossas necessidades. Jesus não está dizendo assim, olha, você não tem necessidade nenhuma. Não é isso que ele está falando. Muito pelo contrário, ele está afirmando que as nossas necessidades são reais. A sua necessidade, ela é real. Nós precisamos trabalhar todos os dias. Nós precisamos ter o que comer. Nós precisamos ter o que vestir. Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe das nossas angústias, das nossas buscas. E o que Jesus diz no verso 30 é: todas as nações do mundo, todos os gentios procuram essas coisas. A luta deles, a lógica deles é correr atrás dessas necessidades. Mas ele diz no verso 30: mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. O Senhor sabe que nós precisamos. A Bíblia não nega as nossas necessidades, mas a Bíblia nos ensina a rever as nossas prioridades. A Bíblia não nega o que nós precisamos, mas a Bíblia nos ensina a rever o que é prioridade da nossa vida. E é por isso que no verso 31 ele diz: buscai antes de tudo o reino de Deus. E estas coisas que você necessita vos serão acrescentadas. A Bíblia não está negando a nossa necessidade, mas ela está nos ensinando a rever o que para nós é urgente, o que para nós é prioridade. Quando a nossa prioridade é o reino de Deus, tudo muda. Tudo muda. Quando a sua prioridade, por exemplo, é o reino de Deus e você recebe uma oferta de trabalho, você submete aquele trabalho à sua prioridade, que é o reino de Deus. E você diz assim: poxa, esse trabalho não é um trabalho que glorifica a Deus. Eu acho que Deus não se agradaria de eu estar trabalhando nesse trabalho. Por mais que eu tenha necessidade de trabalhar, eu sei que isso é algo que não vai edificar. E aí você passa a rever e a pensar segundo a lógica de glorificar a Deus, antes de pensar primeiramente nas suas necessidades. Eu, por exemplo, estou comprometido a estar nos finais de semana aqui na igreja.
Chegamos aqui ontem, 10 horas da manhã. Saímos daqui às 11 horas da noite com alguns irmãos aqui. E hoje estou aqui novamente pregando. O pessoal do louvor chegou aqui mais cedo para ensaiar. Nós estamos comprometidos. E por vezes eu recebi ofertas de trabalho que iriam tomar o meu final de semana e o tempo que eu entendo que é precioso para o reino de Deus. E por mais que eu tenha necessidades, eu submeti as minhas necessidades ao reino de Deus. Não, eu não posso comprometer meu final de semana. Porque o reino de Deus é prioridade. Então, quando nós passamos a encarar o mundo segundo a lógica da prioridade, o reino de Deus sendo urgente, o reino de Deus sendo prioritário, a gente revê aquilo que é necessário. As nossas necessidades são transformadas. E isso exige fé para crer que mesmo não priorizando as nossas necessidades, nós cremos que o Senhor acrescentará aquilo que nos falta. Que o Senhor suprirá todas as necessidades em glória, como o apóstolo Paulo diz. Quando eu priorizar o reino de Deus. Aí você vai ter um trabalho que glorifica a Deus. O mundo é um mundo de necessidades. O mundo é um mundo de necessidades. Se você se relaciona com qualquer pessoa, você sabe que todo mundo tem uma necessidade. Talvez a necessidade da outra pessoa é diferente da sua. Mas todos nós vivemos em um mundo de necessidades. A necessidade ela é real, mas o que deve nos mover é o nosso propósito. O nosso foco não deve ser uma vida pautada nas necessidades, porque senão nós vamos viver uma vida correndo atrás do vento. Se a nossa vida for pautada apenas nas nossas necessidades, a gente vai envelhecer correndo atrás do vento. A gente nunca vai construir algo de valor, a gente nunca vai construir algo que é eterno. Porque todos os dias a gente acorda com um leão, pelo menos, para a gente matar, sim ou não? Todos os dias você acorda, Jesus, que o leão de hoje seja mais fraco que o de ontem. Que o de ontem já deixou umas sequelas profundas e graves em mim. Então todos os dias a gente acorda com um leão para matar. Quem acorda de madrugada, eu não sei vocês, mas o meu pai falou assim, olha, quando você estiver trabalhando, que você tiver que acordar todos os dias cedo, você vai se acostumar, filho. Não se preocupa com isso. Olha eu me acostumando hoje com 30 despertador tocando e não acordando atrasado para pegar o ônibus. Nunca acostumei. Você quer ver a derrota da minha vida? É 5h15 quando o despertador toca. Eu falo, ó Jesus, me ajuda. O leão de hoje acordou antes de mim. Então todos os dias a gente sai, a gente acorda com uma necessidade. A gente já acorda, a gente já sabe, a gente tem uma necessidade. Eu tenho algo para fazer, eu tenho algo que eu tenho que alcançar, eu tenho alguma coisa que eu preciso fazer. E se a nossa vida for pautada apenas nas necessidades, a gente vai envelhecer correndo atrás do vento. A gente vai correr atrás do vento. Porque as necessidades são mutáveis. E quando você vence uma, adivinha? Aparece outra. Elas mudam constantemente. E quando você vence uma, aparece outra. Jesus, quando ele sai do batismo, ele vai para o deserto e a Bíblia diz que ele passa 40 dias jejuando no deserto. E ao final dos 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome. E quem é que apareceu para tentar Jesus? Satanás. E Satanás diz para ele, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Já parou a pensar, por que se Jesus transformasse pedras em pães, por que seria errado? Quando eu era pequeno eu perguntava pro meu pai, por que era errado? Não tem nada de errado. Ele estava com fome, transforma a pedra em pão, come e está tudo certo. Mas Jesus estava ali cumprindo um propósito. E não para satisfazer uma necessidade.
Nós estamos aqui nessa terra para cumprir um propósito e não para satisfazer as nossas necessidades. Jesus teve fome. Jesus teve sede, lá em João capítulo 4, quando ele tem encontro com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Jesus teve cansaço. Jesus teve angústia. Imagine se em todo tempo Jesus estivesse apenas suprindo as suas necessidades. Sabe o que seria roubado dele? O seu propósito. E é isso que o mundo tem feito conosco. O mundo tem nos enchido de necessidade, com um objetivo central, que é tirar você do propósito. A Neide tem uma frase que eu acho maravilhosa. Às vezes a gente tá lá vendo algumas coisas na Shopee, não sei se vocês têm esse costume, pobre geralmente tem, né? Fica vendo que não pode comprar. E às vezes a gente vê um negócio ali que a gente nem sabia que existia. Um robô que faz não sei o que lá e não sei o que lá. Você não sabia que existia. E aí você pensa assim, preciso disso. Você viveu a vida inteira sem, de repente você vê um negócio e fala, preciso disso. Então as necessidades, elas surgem todo o tempo. E o que o mundo faz? Faz a gente correr atrás das necessidades e não do propósito. Então a gente vive o tempo inteiro para satisfazer as nossas necessidades, para suprir as nossas necessidades. E é por isso que Jesus nos desafia, dizendo, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Tem um pastor amigo meu que diz assim, você pode ser vendedor de picolé no inverno. Se você estiver bem com Deus, você está tranquilo. Não vou dizer que você vai ter uma vida financeira fácil, mas você vai estar com o coração em paz. Mas você pode ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo e em todas as outras áreas. Mas se a tua vida espiritual não estiver bem, nada vai estar no lugar. Nada vai estar no lugar. E aí o mundo ensina a gente a correr atrás de tudo e negligenciar o propósito e o reino de Deus. Quem vive apenas para satisfazer as suas próprias vontades nunca vai pronunciar essa frase aqui com sinceridade. Seja feita a tua vontade. Quem vive para suprir as suas próprias necessidades nunca vai falar essa frase. Seja feita a tua vontade. Porque quem vive para suprir as necessidades quer que Deus esteja a seu favor, fazendo a sua própria vontade e suprindo as suas necessidades. Mas quando o reino de Deus é prioridade e a sua necessidade é deixada de lado, você consegue dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Você consegue levantar um louvor mesmo em meio à necessidade. Você consegue adorar a Deus mesmo no dia mau e nos tempos difíceis. E eu queria fazer duas perguntas. Será que a minha oração não está pautada apenas nas minhas necessidades? Será que meu relacionamento com Deus não está pautado apenas nas minhas necessidades? Uma vez eu coloquei um propósito de fazer um tempo de oração todos os dias em que eu não ia pedir nada. Minha oração seria só para glorificar a Deus. Eu não ia pedir nada, eu não ia agradecer por nada, eu só ia exaltar e glorificar a Deus. Eu quero fazer uma oração em que eu só te glorifique. 30 segundos, acabou o assunto. 30 segundos, eu falei, Senhor, o que eu oro agora, que eu não sei mais? E ali eu percebi, cara, eu acho que o meu relacionamento com Deus está muito pautado naquilo que eu preciso, nas minhas necessidades. E aí eu passei a mudar minha oração. Uma outra pergunta. Será que eu não estou confundindo as bênçãos de Deus com a presença de Deus? Será que eu não estou confundindo as bênçãos do Senhor com a presença dEle? Se o Senhor hoje suprisse todas as suas necessidades, imagina, o Senhor chega para você e fala assim, olha, a partir de hoje eu vou suprir todas as necessidades, até o final da sua vida você não vai ter mais necessidade nenhuma. Você fala assim, gente, glória a Deus. Mas eu arrisco a dizer que você ainda não seria feliz. Não seria feliz.
Porque para nós, a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso contentamento é a presença dele. Do que vale as bênçãos que vêm das mãos dele se não tiver a presença dele? Não busque a bênção de Deus. Como diz o ditado, busque o Deus da bênção. Porque quando você busca apenas as bênçãos de Deus, você se relaciona com Deus como alguém que quer ser abençoado. Quando você busca o Deus da bênção, você se relaciona com Deus como alguém que quer ser um abençoador. A lógica muda. Você não está mais no mundo para ser abençoado, você está no mundo para abençoar. E eu sempre brinco, faz tempo que eu não falo essa frase, né? Existe coisa melhor do que receber uma bênção do Senhor? Existe. É você ser uma bênção do Senhor. É você ser alguém que é um abençoador e vive para manifestar o reino de Deus. Verso 32. Não temais ao pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Se alegra, ó pequeninos. Porque não é que o Senhor quer te dar as bênçãos e suprir as suas necessidades. O Senhor se alegrou, se agradou em dar o seu reino. Em dar o seu reino. O problema é que a gente transforma o sinal do reino de Deus no reino de Deus. É mais ou menos assim. Por que é que Deus cura alguém? Deus cura alguém para dar sinais de que no reino dele não há doença. Por que é que Jesus ressuscitou as pessoas? Para dar sinais de que no reino dele não há morte. Então, todas as vezes que Deus manifesta um sinal, ele está não só glorificando e exaltando por meio do seu poder, mas ele está também dando sinais de um reino eterno em que essas coisas nunca nos alcançarão. O problema é que nós transformamos o sinal no reino de Deus. E aí quando Deus cura alguém, a gente diz que o reino de Deus é cura. É mais ou menos assim. Eu gosto muito deste filme. E aí às vezes sai, por exemplo, um filme que tem sequência. Aí você assistiu o primeiro filme e você falou, que filme bom, filmão, esse é um filmão bom. Aí um dia você tá lá passando pelo YouTube ou pela televisão, passa o trailer do filme 2, você fala, meu Deus. Só que aí é 30 segundos, não é? 30 segundos, 1 minuto. Aí você vê aquele trailer e você fala assim, quero assistir. Nossa, eu tenho que assistir isso aí. O que é o trailer? É um sinal do filme. É um teaserzinho de como o filme é. Aí, a gente não pode transformar o filme no trailer. Você não vai no cinema pra ficar 1 minuto lá assistindo. Não, você fala, não, eu vou no cinema pra assistir o filme inteiro. Quando a gente pega a bênção e diz que a bênção de Deus é o reino de Deus, é isso que a gente está fazendo. Deus deu um sinal, Deus deu o trailer pra gente, a gente pegou e falou assim, não, isso aqui é o reino de Deus. Isso aqui é o filme inteiro. E Deus está falando assim, não, a bênção é um sinal. Meu reino é muito maior do que isso. A minha presença é muito maior do que isso. O que eu tenho para você é muito maior do que isso. E Pedro, o apóstolo Pedro, entendeu isso muito bem. Porque na pesca maravilhosa, quando ele vem com o barco lotado, que a Bíblia diz que as redes estavam rasgando, o barco estava quase afundando de tanto peixe que tinha. Quando chega na margem, sabe o que Pedro faz? Larga tudo e vai seguir a Jesus pelo caminho. Pedro entendeu. Eu não quero o trailer, eu quero assistir o filme. Eu não quero o sinal, eu quero viver no reino. Pessoas que vivem no sinal, quando chega na margem, chega assim e fala, Jesus, vamos montar uma empresa agora, uma peixaria, que a gente vai ganhar muito dinheiro, a gente vai ficar rico. Não. Eu não quero os peixes que o Senhor pode me dar. Eu estou abandonando. O sinal foi só para atrair. Aí Jesus diz para Pedro, se você me seguir, se você vier comigo, você não será pescador de peixes. Você será pescador de homens. Deus tem algo muito maior para nós do que os sinais e as bênçãos que vêm das mãos dele. Deus tem alegria em dar o seu reino. Um reino em que o centro dele não é a necessidade, é a adoração. No reino de Deus, o centro do reino de Deus não é necessidade,
No reino de Deus, o centro é a adoração. Lá em Apocalipse, no capítulo 4, no verso 8, a Bíblia fala dos anciãos que estão ali no céu e que sem descanso, sem parar por um momento, eles continuam cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Eles cantam sem se cansar. Eles repetem constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Porque no reino de Deus, o centro não é a necessidade. O centro do reino de Deus é a adoração. A gente está aqui agora para adorar a Deus. E os anciãos estão no céu e eles não se cansam de repetir eternamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Porque o centro do reino de Deus é a adoração, não a necessidade. O apóstolo Paulo vai dizer que ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. O que é o império das trevas? O Brasil é um império das trevas. O império das trevas é um lugar de necessidade, é um lugar de falta, é um lugar de corrupção, é um lugar de injustiça, é um lugar de maldade. Esse é o império das trevas, um lugar onde todos nós temos necessidades. Mas ele nos tirou do império das trevas. Ele nos tirou desse lugar de injustiça, de maldade, de corrupção, de necessidade e nos transportou para um reino de adoração, para o reino do Filho do seu amor. O Senhor te tira da necessidade e te coloca na adoração. E te leva a adorar. Eu me arrisco a dizer que quando a gente adora, a gente esquece das nossas necessidades. Quando a gente adora com o coração prostrado, a gente não lembra daquilo que nós temos falta. Versículo 34. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nesse mundo em que nós estamos de necessidade, como nós falamos aqui, o Senhor nos envia a sermos mensageiros de um reino de adoração, de um reino eterno. E a Bíblia fala que nós temos um tesouro. Nós somos vasos de barro, mas nós temos em nós um tesouro. E o próprio Jesus está dizendo aqui que aonde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. A gente só consegue compartilhar com o necessitado aquilo que nós temos. A gente não consegue compartilhar com o necessitado aquilo que a gente não tem. Se alguém tiver com fome de pão e você não tiver pão, provavelmente vão ser dois com fome. Porque a gente não consegue compartilhar aquilo que a gente não possui. A gente não consegue compartilhar aquilo que a gente não tem. Mas quando o apóstolo Pedro estava chegando no templo Formosa, a Bíblia fala de um paralítico que estava ali, que olhou para eles, para os discípulos, pedindo uma esmola, querendo uma esmola. E Pedro responde dizendo assim: olha, eu não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Quando a gente for compartilhar com esse Brasil necessitado, o que é que será compartilhado? Quando você for compartilhar o seu tesouro, o que é que você vai compartilhar? Será que é só dinheiro? Quando você for compartilhar do seu tesouro pessoal, o que você vai compartilhar? O que você vai repartir com alguém? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Nosso tesouro não é ouro, o nosso tesouro não é prata. Porque todas essas coisas, como nós lemos aqui, elas vão ser consumidas. A traça e o ferrugem consomem. O que o Brasil precisa, que nós compartilhamos, que nós podemos compartilhar, é um tesouro eterno. Como Jesus disse aqui,
Um tesouro inextinguível. Um tesouro que não pode ser alcançado pelo ladrão nem pela traça. Então, quando nós vamos compartilhar o nosso tesouro, o que é que nós vamos compartilhar? O mundo precisa de Jesus Cristo. Compartilhe o seu tesouro. Compartilhe a eternidade. Compartilhe a vida. Compartilhe a salvação. Compartilhe o amor. E alcance esse Brasil necessitado. E não viva como alguém que tem como pauta central suprir as suas próprias necessidades. Porque eu me arrisco a dizer que elas nunca vão ser supridas. Até a pessoa mais rica da terra tem necessidades. Então, enquanto nós estivermos vivendo de necessidade em necessidade, o reino de Deus não vai avançar por meio de nós. O Senhor nos chama para viver para aquilo que é eterno. Amém?